tarde, povo de Deus. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos chegando, segunda semana do nosso curso bíblico. Vamos aprender um pouquinho sobre a palavra de Deus. Seja bem-vinda, Vanessa. Oi, Cássia. Um cheiro. Sejam todos bem-vindos. Estou aqui fazendo o meu estágio supervisionado e decidi fazer online e gratuito aqui para todos vocês, ensinando um pouquinho sobre a palavra de Deus, evangelizando, como eu sempre fiz, aqui. E graças a Deus está dando tudo certo, né? Pois é, Betinho, seja bem-vindo depois de tanto tempo por aqui, né? Nem sei quantos anos fazem aí da última live, mas estou de volta, graças a Deus. Então vamos esperar aí um pouquinho mais, o pessoal tá chegando. E vamos dar início já à segunda semana aqui do nosso curso bíblico. Boa tarde para você que está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Então vamos dar início aqui, como sempre eu faço, invocando a Santíssima Trindade e clamando aqui o Espírito Santo para que possamos ter o melhor entendimento da palavra de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos de suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo teu próprio veneno. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. Que vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, fazendo um resumo, daquilo que a gente
já conversou aqui, a gente já partilhou. A primeira semana foi a origem da Bíblia, como foi realmente que a Bíblia foi formada, né? E a gente já falou um pouquinho aqui sobre as traduções. Também falamos sobre como foi construída, né? Como foi compilada a Bíblia, e fizemos esse caminho aqui. Falamos também um pouquinho sobre a diferença entre a Bíblia católica para a Bíblia protestante, e também o porquê, né? O motivo pelo qual a Bíblia católica tem 7 livros a mais. Nós falamos tudo isso. Se você perdeu essas primeiras lives, você não pode deixar de assistir. Ela tá gravada aqui no Instagram, tá certo? Você pode procurar aqui no feed e assistir, que tá muito boa, assim. Tem muitos assuntos, né, maravilhosos para você que tem dificuldade em manusear a Bíblia, tem dificuldade em entender como foi que surgiu a Bíblia. Tem muita gente que acha que a Bíblia chegou, né, de paraquedas com o zíper e tudo, mas a gente, nessa primeira semana, a gente descobriu que a Bíblia, ela foi uma construção, né? Quem escreveu a Bíblia foi Deus, né? Ele deu a inspiração aos homens, aos profetas, mas ele foi realmente o autor de tudo, né? Ele é o autor de tudo. E essa semana nós vamos dar continuidade, mas nós vamos nos aprofundar no Antigo Testamento. Nós vamos entender um pouquinho sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco. Nós também já fizemos uma introdução sobre o Pentateuco na semana passada, mas hoje a gente vai se aprofundar melhor, e nós vamos, resumidamente, eu vou fazer assim um passeio sobre o Pentateuco para que a gente possa resumir cada livro, né? E também nós vamos falar um pouquinho sobre os outros livros do Antigo Testamento, né? Nós vamos fazer esse passeio hoje no Antigo Testamento para realmente deixar fixado em nós a mensagem da palavra de Deus, né? Esse primeiro evangelho, esse primeiro testamento, né? O Antigo Testamento, que não pode dizer Velho Testamento, né? Então vamos lá. A palavra Pentateuco, ela é uma palavra grega e ela significa 5 livros, né? Penta significa 5 e teuco significa rolo, né? Então são os 5 primeiros livros da Bíblia. Na história do Pentateuco encontramos as grandes linhas da fundação do reino de Deus na Terra, a formação do mundo, da humanidade e do povo escolhido por Deus. As leis contidas foram sendo escritas durante 5 séculos, reformulando, adaptando e atualizando tradições mais antigas que vieram desde os tempos de Moisés. Mostra a revelação gradativa de Deus aos homens, Deus se revelando aos patriarcas, libertando seu povo da escravidão, alimentando seu povo, conduzindo e criando leis. Então a gente vai fazer esse passeio hoje para que você possa amar a palavra de Deus, para que você possa se sentir motivado a ler a palavra de Deus. Porque eu vou dizer para vocês, nem todos os católicos têm o conhecimento do Antigo Testamento. Muitos que a gente conversa não sabem identificar os livros do Antigo Testamento, não sabem nem que existem na palavra. Então esse curso, ele serve exatamente para motivar você a conhecer o Antigo Testamento. Ah, mas Roberta, uma vez eu ouvi um pregador falar que não é mais necessário que a gente tenha esse conhecimento do Antigo Testamento, porque Jesus é a nova aliança, ele é falado, né, muito falado no Novo Testamento. Então o que é mais necessário a gente estudar é o Novo Testamento.
Aí eu vou discordar de você. A palavra em si, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o tema central é Jesus. Então, não existe você só ler o Novo Testamento. Não tem isso. Você precisa aprender a amar a Bíblia no todo. Você precisa conhecer e amar desde o Antigo Testamento. Você precisa entender e viver do Gênesis ao Apocalipse. Não tem essa de você excluir o Antigo Testamento porque a cultura está ultrapassada, porque as leis estão ultrapassadas, mas tudo tem uma ligação com o Novo Testamento. Então, para que você entenda o Novo Testamento, você precisa ler o Antigo Testamento. Então, não tem essa de você estar excluindo o Antigo Testamento, tá certo? Então, vamos aqui continuar. Na história do Pentateuco, encontramos as grandes linhas da fundação do reino de Deus na Terra. Já falei sobre isso, né? Então, vamos entrar aqui no primeiro livro da Bíblia. Quem é que sabe aí? Levanta a mão. O primeiro livro da Bíblia é o Gênesis, né? Que narra tudo, o começo de tudo, como foi criado, como Deus criou o mundo, né? O nascimento da humanidade. Ele fala sobre a história do povo de Deus, né? Ao longo dos capítulos a gente vai ver Deus providenciando tudo ali na vida do seu povo, né? Ele preparando ali a princípio, né, a salvação de um povo, que a gente vai ver que é o povo escolhido, é o povo de Israel. Você tem que gravar esse nome aí, porque ele vai ser falado em todo o Antigo Testamento, né? O povo de Israel é o povo escolhido por Deus, né? Eles são alvos do amor de Deus. Então, quando Deus escolhe esse povo, é para sempre, né? É a história toda envolvendo esse povo. Desde a escolha, né, de Deus até a escravidão do povo. Depois, a libertação do povo. Depois, a gente vai ver o povo alcançando a vitória. Então, se você pegar o Gênesis do capítulo 1 ao 11, você vai ver falando sobre a criação do mundo e do homem por Deus e a história deles na luta contra o pecado. Aí vem, né, aquela parte de Adão e Eva, aí que eles desobedecem, eles comem, né, do fruto proibido. E depois vem Eva e Adão procriando, né? Vem os filhos. E aí tem a história de Caim e Abel, a inveja. Enfim, tem tudo aquilo ali lutando contra o pecado. Do Gênesis, do capítulo 12 ao 36, vocês vão ver a história dos patriarcas. Aí vem já Abraão, né, aquela parte ali do pai da fé, que começa com ele, né, a escolha, né, o Senhor fala para Abraão que a sua descendência vai ser maior do que as estrelas do céu, né, ele não vai conseguir contar a sua descendência, então tudo começa ali com Abraão, o pai da fé, aquela história em que a gente vê Abraão entregando seu filho como expiação, né, como oferenda a Deus, né, e ele foi obediente, mesmo sendo o filho, né, que foi o próprio Deus quem deu a Abraão, e mesmo assim Abraão foi e ia devolver a Deus, né, em obediência. Mas aí teve aquela história que Deus, né, disse: não, Abraão, não precisa matar o seu filho. Enfim, vocês sabem, né? Então, do Gênesis capítulo 37 ao 50, vocês vão ver a história, a famosa história de José, né? Então, esse, resumindo, é o Gênesis, que é um livro que você precisa ler, com certeza, para você entender um pouquinho sobre o início do povo de Israel, né? Esse povo escolhido.
E aí, no Êxodo, a palavra Êxodo significa saída, pois começa narrando a saída dos hebreus da terra do Egito, pois eram escravos. E nesse livro narra como Deus libertou e formou esse povo. A mensagem do Êxodo é uma prefiguração da mensagem do Novo Testamento. Olha aí, tá vendo? Como é importante você ler o Antigo Testamento. Por quê? Porque ele faz essa ligação, ele tem esse paralelo com o Novo. Então, para que você entenda o Novo, você precisa ler o Antigo. Pois a Páscoa dos Hebreus no Antigo Testamento é um simbolismo do batismo, que é a passagem do povo da escravidão do Egito para a terra prometida. O reino de Deus estabelecido na terra. Porém, no Novo Testamento, a Páscoa agora é de Jesus. Deus, na pessoa de Jesus, liberta o homem da escravidão do pecado para uma vida nova. Estabelece uma nova e plena aliança. Então, digamos assim, que no Antigo Testamento eles estavam sendo testados para viver aquilo que iria acontecer no Novo Testamento, né? Eles estavam fazendo tudo aquilo num simbolismo, né? Toda aquela lei, né? do judaísmo, tudo aquilo que eles viviam, a sua Páscoa simbólica se cumpriu efetivamente em Jesus Cristo, no Novo Testamento. Então, para que a gente possa entender o Novo, a gente precisa conhecer o Antigo. Eu gosto muito de assistir o pregador Moisés Rocha, e ele fala muito sobre o Antigo Testamento. Ele diz que para que a gente possa entender o Antigo Testamento, ele vai mais a fundo. Ele diz assim: vocês precisam estudar o judaísmo, a lei judaica. Por quê? Porque Jesus era judeu, Nossa Senhora era judia, São José era judeu. Então, eles viviam a essência do judaísmo. Então, tudo que Jesus aprendeu foi na lei judaica, né? Então, a gente precisa também estudar o que eles viviam, a cultura, tudo aquilo que eles faziam, para que a gente possa entender realmente algumas falas de Jesus no Novo Testamento. Algumas falas de Jesus trazendo o Antigo Testamento, né? Como exemplo. Então precisa sim, você precisa estudar a Bíblia como um todo, tá certo? Então vamos agora falar um pouquinho sobre o Levítico. Ainda estamos no Pentateuco. O Levítico é um livro, né, que provém do nome Levi, a tribo de Israel, que foi escolhida por Deus para exercer a função sacerdotal no meio do seu povo. Trata-se da formação de um povo santo, pois o povo toma conhecimento de sua natureza santa. Sua mensagem central é: sede santos como vosso Deus é santo. Você já ouviu essa mensagem antes? Você já ouviu alguém dizer: sede santos como vosso Deus é santo? Pois é. Quem gostava muito dessa frase era Monsenhor Jonas Abib. Ele falava muito sobre a santidade. Em várias pregações ele usava essa passagem. Está em Levítico capítulo 19, versículo 2. Então, esse livro é um livro que fala sobre a santidade do povo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Números. Olha aí, tá vendo? Para você entender resumidamente e você já se sentir motivado a ler o Antigo Testamento. O livro de Números chama-se assim porque começa com um grande recenseamento do povo hebreu no deserto. Fala sobre a divisão das 12 tribos de Israel, o tabernáculo onde ficava guardada a Arca da Aliança, as funções de cada um, a escolha dos levitas e sua missão de cuidar do tabernáculo, Arão como sacerdote
e o povo a caminho das terras prometidas. Toma conhecimento de sua organização. Com isso, essa caminhada do povo até a terra prometida nos fala que todo o povo de Deus é peregrino e caminha para a terra prometida, que é a glória. Então, olha só, o que eles viveram no Antigo Testamento, a gente continua vivendo. Nós, como povo escolhido, né, somos também a continuidade do povo de Israel, né, digamos assim. Somos o povo de Israel escolhido por Deus e continuamos peregrinando até a terra prometida, que hoje para nós é a vida eterna, é o céu, né? Quem é que quer ir para o céu aí? Levanta a mão. Então, é nessa perspectiva que caminhamos, né? Que peregrinamos nessa terra. Esse é o nosso objetivo de estar vivo aqui, né? Então, a organização mostra que, dentro do povo de Deus, as funções devem ser repartidas, mas com um único objetivo: realizar o projeto de Deus. A Arca da Aliança no centro indica que, nessa caminhada, Deus está sempre presente no meio do seu povo. Então, o livro de Números, quando a gente começa a ler, ele é um pouco difícil de entender. Mas olha a importância desse livro. Olha o tanto que ele nos ensina. Ele vai falar sobre a organização daquele povo escolhido, né, do povo de Deus. Então, ele vai falar também sobre as atividades que cada um deve tomar, né, essa distribuição de tarefas, que acontece também hoje na nossa igreja. Se a gente for olhar a estrutura da nossa igreja católica, a hierarquia, tudo isso vem exatamente daquilo que a Bíblia nos ensina. Não foi nada criado pelo homem, foi tudo aquilo, vem tudo aquilo da essência da Bíblia, né? A igreja católica, ela tem esse embasamento no Antigo Testamento, naquilo que a gente lê. E a gente muitas vezes não sabe, por exemplo, o significado das coisas, os simbolismos. A gente não sabe porque o sacerdote celebra no altar. A gente não sabe, né, essas coisas, porque a gente não lê a Bíblia. Quem é que já leu aqui? Levanta a mão, o livro inteiro de Números. Se você leu, parabéns. Você tá cumprindo aí com a missão de verdadeiro católico, porque a gente precisa ter esse conhecimento. Quem é que leu aí o Antigo Testamento todo, na íntegra? Não só assim para, né, conhecimento, mas também para estudo, para se informar. Quem é que nós, como católicos, nós falhamos nisso? Nós não temos esse desejo, essa vontade de querer aprender, de querer realmente ler a Bíblia, não só para conhecer, mas também para estudar, para que você possa viver a sua religião, a sua fé. Quando você vai para uma missa, por exemplo, você saber porque você está em pé, você saber porque você está sentado, você saber que aquela parte ali que é preciso que você se ajoelhe. Então, tudo isso está atrelado àquilo que a Bíblia nos ensina. Então, se você não lê a Bíblia, se você não tem esse conhecimento, você talvez vá numa missa, você fica incomodado. Porque você acha, primeiro que você acha que é muito tempo. Você passa muito tempo ali e você fica agoniado com a hora. Você quer ir embora logo. Você não entende as músicas, você não entende a leitura, você não entende o salmo, você não entende porque o padre tem que fazer uma homilia, né? Então, assim, tudo o que está ali na missa é uma estrutura que foi retirada daquilo que a Bíblia nos ensina, da cultura dos judeus. A nossa igreja católica, ela tem muita coisa dos judeus. Se a gente for comparar, claro que quando a gente vê Jesus falando no Novo Testamento, muitas coisas ele aperfeiçoa. Ele não muda, ele não diz. Na palavra fala assim, que Jesus ele não veio para mudar a lei, que os profetas
nos apresentam no Antigo Testamento. Jesus, ele veio porque ele é a lei, ele é a perfeição na lei, então ele veio aperfeiçoar a lei, entendeu? Então aquilo que estava, sabe, meio troncho, meio desorganizado, ele veio aperfeiçoar. Por isso que muitas pessoas, quando leem a Bíblia sozinho, vai ter essa dificuldade, vai dizer assim: oh, gente, mas no Antigo Testamento, lá na lei de Moisés, está dizendo olho por olho, dente por dente. E no Novo Testamento, Jesus diz: amai os vossos inimigos. E aí? Então quer dizer que a Bíblia ela tem essa contradição? Não. A Bíblia não se contradiz. A Bíblia não está errada. Deus não erra. Deus não erra em nada. Em nada que ele faz, ele erra. Então, tudo que está na Bíblia tem um propósito, tem uma ligação. Então, para você entender essa mensagem do Antigo Testamento e do Novo, você precisa estudar. Você precisa ter o conhecimento. Não é para você pegar, por exemplo, a Bíblia, ler ela inteira sozinho, sem acompanhamento, sem uma formação. Você vai endoidar, você não vai entender nada, você vai ficar, meu Deus do céu, e agora? Eu vou ser o quê? Né? Você vai abandonar tudo, vai jogar tudo pro alto, vai dizer, meu Deus do céu, vivi tudo errado. Por quê? Porque a gente precisa ler de acordo com o que a igreja nos explica, de acordo com o que a igreja nos ensina. Nós temos que olhar para a Bíblia. A mensagem da Bíblia passa também pela vida dos apóstolos, pela vida dos santos. Por isso que a gente não tem só a escritura, a gente tem a tradição e a gente tem o magistério. Então são um tripé. Ali são três coisas que a gente precisa se atrelar ali, né? Se agarrar ali, e a gente estudar a Bíblia buscando informações no catecismo, buscando informações nas encíclicas, buscando informações na vida dos santos, porque nem tudo que aconteceu, né? Nem tudo que aconteceu com Jesus está na Bíblia. É tanto que o próprio Jesus, no Evangelho, vai falar que foram muitos milagres, muito mais do que está ali escrito na Bíblia. O que Jesus fez durante a sua vinda aqui na Terra é muito maior do que aquilo que está escrito na Bíblia. Não teve como colocar tudo ali, né? Então isso prova que nem tudo está na Bíblia. Por exemplo, essa vida mística dos santos, essa intercessão na qual a gente acredita, né? Na intercessão dos santos, na intercessão de Nossa Senhora, os dogmas da igreja, nada disso está na Bíblia. Mas nós acreditamos, porque foi comprovado, a igreja aprovou, então nós temos embasamento, né? Nós não criamos isso, não é uma coisa que foi criada, né? São Padre Pio existiu e ele teve as chagas, né, de Jesus. Foram tantos santos que foram chagados, Santa Rita de Cássia, São Francisco de Assis, entre outros, viveram uma experiência mística com Jesus, mas não está na Bíblia. Então, eu estou falando isso para que vocês entendam, porque muita gente fica assim. Muita gente pergunta: Roberta, isso aqui está na Bíblia? Aonde é que tem dizendo isso na Bíblia? Então, nós católicos, nós não nos apegamos a isso. Nós temos que entender que a nossa instrução enquanto católicos é que a gente deve estudar a Bíblia, o catecismo, deve estudar a vida dos santos, a gente deve ler as encíclicas, a patrística, né? Nós devemos ter esse conhecimento muito maior, não é só ficar concentrado na Bíblia e ser só a Bíblia ali, né? Porque isso quem faz é os nossos irmãos separados. Eles só têm a Bíblia. Por isso que eles falam sola escritura, né? Então é só a Bíblia. Então eles não acreditam em nada fora da Bíblia. E nós não somos os nossos irmãos separados. Nós temos, além da Bíblia, nós temos muitos exemplos dos santos, dos papas, daqueles que
tem uma vida de santidade para nos ensinar, né? A vida dos apóstolos, os primeiros cristãos, ali onde tudo começou. Então, a gente acredita, né, muito além das experiências, muito além da Bíblia, tá certo? Então, vamos dar continuidade aqui. Agora vamos falar sobre o livro do Deuteronômio. A palavra grega Deuteronômio significa segunda lei. Lei de Moisés, segundo as necessidades do povo de Israel. Ao longo dos acontecimentos, o povo toma conhecimento de seu espírito, baseado no amor e na obediência. Logo, Israel viverá feliz na terra se forem fiel à aliança com Deus. Se for infiel, terá a desgraça e acabará perdendo a vida. Ele nos mostra que o comportamento fundamental do homem para com Deus é o amor com todo o ser. Essa parte está em Deuteronômio capítulo 6, do 4 ao 9. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma e de todas as tuas forças. Então, olha, essa frase que a gente vê o próprio Jesus recitar lá no Novo Testamento, a gente encontra onde? No Antigo Testamento. Então, existe sim essa ligação entre o Antigo Testamento, não pode dizer velho, o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Agora nós vamos para os livros históricos. Nos livros históricos encontramos a história do povo de Deus, desde a entrada na Terra Prometida até próximo à época de Jesus. Mostra-nos as relações entre Deus e os homens através dos acontecimentos. Podemos dividir em 3 grupos. História deuteronomista, que está em Josué, Juízes, Samuel e Reis. A história do cronista, que está em Crônicas 1 e 2, Esdras e Neemias. E história de pessoas como modelos de fé, que está em Macabeus, Ruth, Tobias, Judite e Esther. Então, nós estamos aqui estudando os livros históricos. Então, esses livros, eles vão contar a história do povo de Deus. Já está dizendo, né? Livros históricos. Boa tarde para você que está chegando agora. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui na segunda semana do nosso curso bíblico, falando um pouquinho sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, né, o Pentateuco, e agora estamos entrando nos livros históricos e vamos entrar na história do deuteronomista. Vamos lá, Josué, Juízes, Samuel e Reis. Esses livros mostraram que a história de Israel depende da atitude que o povo toma na aliança com Deus. Se o povo é fiel à aliança, Deus lhe concede a bênção, saúde e felicidade. Se o povo é infiel, atrai para si a maldição, fracasso, doença, miséria. Esta ideia faz parte da história deuteronomista. Lembrando que, se você for ler o Antigo Testamento, você vai ver muito assim a figura de um Deus castigador. A figura de um Deus que manda praga, que manda matar o povo, que isso, que aquilo, né? E aí muita gente fala, mas Deus é assim mesmo? Né? E na verdade, tudo que acontece de ruim, como está falando aqui, ó, quando o povo é fiel, a bênção chega. Mas quando o povo é infiel, aí vem fracasso, doença, miséria. Isso acontece conosco até hoje. Mas a gente tem que entender que não é Deus quem faz isso. Não é Deus quem faz isso. Ele permite. Porque nós somos livres. Lá no livro do Gênesis, nós vamos
lê que Deus nos fez livres, né? O famoso livre-arbítrio. Então ele nos deixa livre para escolher. Por isso que ele permite. Muita gente diz, porque Deus permite o mal. Ele poderia ter evitado essa catástrofe aí, lá no Rio Grande do Sul, né? Por que Deus faz isso? Por que Deus faz aquilo? Calma aí, né? Não é Deus quem faz. As coisas que nós escolhemos têm consequências. Então, se você escolhe o caminho do bem, se você é uma pessoa boa e emana coisas boas, se você vive no caminho do bem, se você a sua resposta para a vida, para o mundo, é o lado do bem, é o lado da luz, então você vai com certeza receber de Deus felicidade, saúde, bênçãos, né? Mas a gente sabe também que quando a gente faz escolhas erradas, quando a gente se coloca no caminho negativo, porque todo mundo peca. A única pessoa que não pecou foi Jesus e Nossa Senhora. O resto pode ter certeza que pecou. Então, se você escolhe pelo caminho das trevas, se você escolhe pelo pecado, se você escolhe pela sua vontade, porque quando a gente faz a nossa vontade e a vontade da carne, a gente recebe o quê? Eu tenho certeza que você já passou por isso. E quando você tá ali, a gente começa, né? A gente tá ali, envolvido na palavra de Deus, a gente quer fazer tudo certo. Geralmente acontece isso quando vai terminando o ano, né? Quando vai começando dezembro, a gente já vai fazendo os planos para o próximo ano. E a gente já vai fazendo aquele planejamento. Eu vou ler a Bíblia todo dia. Eu vou rezar o texto todo dia. Eu vou fazer tudo bem certinho. Eu vou para a missa no domingo. Eu vou comungar. Eu vou viver os sacramentos, né? E a gente vai, né, fazendo aqueles planos bem direitinho. Quando a gente bota no papel, parece uma coisa, né? Aí começa os enviados de Satanás. Aí vem as tribulações, vem as provações. E não venha me dizer que não vem não, porque vem. Porque quando a gente se coloca para rezar, para mudar de vida, quando a gente se coloca para viver aquilo que é certo, aquilo que é de Deus, minha gente, vem gente da China, do Japão, da Coreia, para fazer você sair da luz. Para você entrar na buraqueira, para você viver aquilo que é errado. E aí nós somos seres humanos, nós somos fracos, somos limitados e a gente peca sim, a gente cai sim. É uma realidade nua e crua e a gente precisa estar todos os dias, igual a palavra de Deus fala, né? Aquele que está de pé, olhe, vigie para não cair, cuidado. Quem está de pé, cuidado para não cair. Então, é certo. A palavra diz que o justo peca 7 vezes por dia. O justo, aquele que faz tudo certinho, ele peca 7 vezes. Imagine aquele que faz tudo errado. Minha gente. Então, essa é a parte em que a gente diz assim, olha, Deus permite as coisas ruins. Deus permite a Covid, Deus permite todas essas tragédias. Por quê? Porque Ele nos deixa livres. Ele não nos aprisiona. Ele não quer você obrigado numa igreja. Ele não quer. Se você for para a igreja, seu serviço obrigado, tá adiantando de nada. Sabe o que é nada? Tem muita gente na igreja que acha que vai pro céu. Tem muita gente. Mas que faz tudo errado. Que faz as coisas que não agradam o coração de Deus e acha que por estar na igreja já tem o pé lá, né? Já tá garantido já. E não tá. Não tá. Uma vez eu ouvi uma pregação, Renê falava bem assim, ele perguntava a mim, Roberta, tá com quanto tempo de caminhada? Eu acho que na época eu tinha uns 10 anos de caminhada. E aí eu disse, né? Eu acho que eu tô com uns 10 anos aí de caminhada. E ele dizia assim, você sabe que esses 10 anos de caminhada não vão te levar para o céu? Aí eu fiquei assim, ó, pensando, até hoje eu me lembro disso.
E é verdade, Não é a quantidade de anos que você está dentro da igreja na caminhada que vai levar você para o céu, não. Jamais. Eu conheço gente que está 50, 90 anos dentro de uma igreja, mas não faz uma caridade, não tem empatia, não lê a Bíblia, nunca leu a Bíblia, nunca fez um estudo bíblico, não conhece, não é conhecedora da palavra, não sabe o que é ser católico de verdade. Então, adianta de quê? É só um enfeite, né? É só um enfeite. Ali tá enfeitando só a igreja e pronto. Mas não é a quantidade de tempo que você tá na igreja, não. Tem gente, por isso que existe uma parábola que Jesus chama servidores pela manhã, servidores à tarde e servidores à noite. Não sei se vocês lembram dessa palavra. Para trabalhar, ele chama de manhã, de tarde e de noite. E quando termina o serviço, ele paga a mesma coisa para os três. E aí a gente não consegue entender. A gente fica pensando, oxente, e por que o que trabalhou mais deveria ganhar mais? Quem chegou de manhã, passou o dia todo trabalhando, vai ganhar a mesma coisa que quem chegou de tarde e de noite? Como é isso? Tô entendendo não. Só que a gente não entende que o pagamento é o reino dos céus. E aí, quem chegou de manhã, como eu, por exemplo, eu tô na caminhada desde os meus 5 anos de idade. E se eu continuar na fidelidade, como aqui o povo de Deus, né, o povo de Israel, quando o povo era fiel à aliança, Deus lhe concedia a bênção. Se eu continuar fiel, eu vou ganhar a bênção. Eu vou ganhar o meu pagamento, que é o reino dos céus. Quem chegou de tarde, por exemplo, uma pessoa que está sendo convertida agora na sua juventude, né? Faz uma JC da vida e conhece a maravilha da igreja católica, se apaixona por Jesus, quer estar na igreja todo dia, quer se envolver, quer fazer tudo. E aí, se essa pessoa for fiel, se essa pessoa continuar perseverando na caminhada, vivendo os sacramentos corretinho, qual é o pagamento? O reino dos céus. E aquela pessoa que, por exemplo, passou a vida toda na buraqueira, passou a vida toda bebendo, indo pra festa, se prostituindo, adulterando, aquela pessoa que fez o que o diabo gosta, né? E de repente entra numa igreja e aí Jesus fala com aquela pessoa. Quantos testemunhos a gente não já viu assim? E pessoas que eram drogadas, pessoas que eram adúlteras, pessoas que não eram ateus, não acreditavam em Deus e certos de que Deus não existia, e Deus vai lá num simples momento, sabe, numa borboleta, num vento, quando ele quer, né, ele vai e muda a realidade daquela pessoa. A pessoa com 50 anos, com 60 anos se converte. E aí, se aquela pessoa se converteu de verdade e é fiel a Deus, é fiel à sua aliança, é fiel à palavra de Deus e tudo aquilo que a igreja propõe, aquela pessoa, ela vai receber o quê? O reino dos céus. É sobre isso aqui que os livros históricos estão falando, né? Então vamos continuar. Eu falo demais, minha gente, eu me empolgo. Então vamos lá. Aqui, ó. O livro de Josué. Deus libertou o povo do Egito para ser livre na terra prometida. Mas o povo teria que conquistar a terra que Deus lhe dera. Deus concede o dom, mas não viola a liberdade e nem dispensa o esforço do homem para assumi-la em seu viver. Deus exige que o homem busque e conquiste o dom que ele concede. Deus quer a colaboração do homem. Olha que lindo. Livro de Josué. Você já leu esse livro? Olha só o que Deus fala em Josué. É aquela coisa. Tem muita gente que diz assim, ó. Reza por mim para que eu seja curado de, sei lá, uma doença. A pessoa tá doente e aí pede para mim rezar. E a gente reza, a gente faz novena, a gente levanta aquele clamor e aí aquela pessoa é curada. Glória a Deus! Aquela pessoa tá curada. E aí a pessoa se cura
e não vai para a igreja, não agradece. E aí? O que foi que aconteceu? A pessoa foi curada de verdade? Foi. Deus curou. Tá boa, tá? Mas Deus deixa livre. Deus deixa livre. É sobre isso que Josué está falando aqui, ó. Deus concede o dom. Ele dá a graça a você. Você tem realmente o chamado dentro do seu coração de servir a Deus, de ser igreja, de fazer a vontade de Deus, mas Ele não vai te obrigar. Ele não vai. Ele não vai te obrigar. Ele vai esperar para que você dê tudo de você, os seus 100%, assim como você dá no seu trabalho, assim como você dá na sua casa, assim como você dá na sua universidade, porque tem muita gente que se entrega, se abandona ali na sua faculdade, deixa tudo, né? Pronto, quem estuda medicina pode ver senta para conversar com uma pessoa que estuda medicina. A pessoa se rasga para ser médico, para fazer de verdade ali acontecer, né? Pessoas que trabalham, que querem almeja assim um cargo assim, sabe, sobrenatural, aquele cargo que ganha muito dinheiro, a pessoa se entrega no trabalho, se doa, acorda cedo, veste a camisa, né, faz de tudo acontecer. O que o patrão precisar, a pessoa tá ali, se joga, sabe, faz de tudo. E aí a gente olha para a nossa vida dentro da igreja. A gente olha para a nossa caminhada na igreja. Será que a gente já passou assim a pensar, se eu me esforçasse, como eu me esforço para fazer uma prova, para passar num concurso, por exemplo. Tem gente que larga tudo. Gente, é sobrenatural. Tem gente que para a vida, não namora. Se namorando, termina o namoro pra ficar em casa, passa, até chegar o dia da prova, é uma pessoa. Quando se aprovado, aí volta a viver, né? Mas é assim, mas se a gente olhar, se a gente comparar, será que a gente se dedica de verdade à caminhada? A gente se dedica de verdade a ler a Bíblia, a conhecer a igreja? Porque é muito fácil a gente dizer assim, eu sou católica. É muito fácil, porque a boca eu sou católica. Mas quando as pessoas vão olhar para minha vida, as pessoas vão olhar, vão entrar no meu Instagram, vão olhar o que eu posto, vão olhar as coisas que eu faço. Porque é sobre a atitude, não é sobre o que eu falo, é sobre o que eu faço, é sobre o que eu escolho ser. Então, Deus nos deixa livre. Né? É sobre isso que o livro de Josué fala. Ele concede o dom, mas ele não viola a liberdade. Olha só, Deus quer a nossa colaboração. Ele quer ver que a gente está fazendo por amor. Ele quer ver que você está na igreja indo aos domingos, não porque você vai para o inferno se você faltar à missa nos domingos. Não é sobre isso. Eu tenho que ir para a missa no domingo porque se eu faltar eu vou para o inferno. De certa forma vai, porque é pecado mortal. Mas ele não quer que você vá para os domingos obrigado, não. Ai, meu Deus, se arrastando. Lá vou eu para aquela missa, escutar aquele padre falar. Misericórdia, olhe, pelo amor de Deus. Não adianta. Não adianta. Você tem que ir por amor. Você tem que fazer as coisas para Deus por amor. Porque Ele faz as coisas para a gente por amor. Amém? Juízes. Olha o que o livro dos Juízes. Lúcia, um cheiro, Lúcia. Deus te abençoe. Tô aqui, mulher. Fazendo esse estágio pra tu, mulher. Assiste aí, viu? Se anota tudo bem direitinho. Juízes. Olha só. Depois das mortes de Josué, as tribos se dispersaram. O povo começa a adorar deuses. Olha mesmo, viu? Consequentemente, perde a liberdade e se torna escravo dos ídolos. No sofrimento, toma consciência, se arrepende e suplica para que Deus lhe liberte. Deus faz surgir um juiz que reine o povo e o conduz à liberdade. Por isso que o livro é o livro dos Juízes, porque Deus levanta, né, um juiz para
guiar o povo. Então veja só, olha que livro importante, o livro dos Juízes. Ele vai nos mostrar a infidelidade do povo que foi amado por Deus. E aí a gente olha assim, o povo de Israel, pelo amor de Deus, tinha tudo, né? Deus deu tudo àquele povo e aquele povo foi infiel a Deus. O povo de Israel é eu e você, cara. Bote lá, veja lá, quando você for olhar o nome do povo ali, vai estar Roberta Viana de Barros, com certeza. Porque quantas vezes a gente não é infiel hoje? Olha aí a palavra do Antigo Testamento. Esse livro de Juízes, olha, faz tempo que foi escrito, viu? E olha a palavra sendo atualizada hoje. Com certeza, eu e você, até hoje, a gente comete sim infidelidades a Deus. Quando a gente coloca qualquer coisa na frente de Deus. Quando a gente prioriza, por exemplo, casa, família, trabalho, estudo. Quando a gente coloca pessoas na frente de Deus, no lugar de Deus, a gente é infiel a Deus desse jeito. Quando a gente peca, quando a gente sabe que vou fazer um negócio errado. Eu sei que é errado, mas eu vou fazer. Pronto. Infidelidade é isso, né? E a gente muitas vezes se decepciona com as pessoas porque foi traído, porque foi decepcionado. Melhores amigas, a bexiguenta traiu, né? Lhe entregou, fofocou da sua vida. Mas, olha, se a gente for olhar para dentro, quantas vezes a gente não foi infiel com Deus também? Quantas vezes a gente também não traiu, não decepcionou, né? E muitas vezes a gente senta na cadeira do juiz para julgar o outro, para apontar o outro, mas a nossa infidelidade está ali gritando. Você também é infiel, você não pode apontar, você não pode julgar, você não pode condenar ninguém. Você tem que olhar para dentro, você tem que olhar para o seu coração, né? E olha só, quando o povo começou a ser infiel, eles perderam o quê? Eles perderam a liberdade. Eles perderam a liberdade e eles preferiram voltar a ser escravos, né? Eles sentiram saudade do pecado, eles sentiram saudade daquela vida velha, eles sentiram saudade de estar lá no Egito sendo escravizados. Tem uma passagem que diz assim, lá no Egito era melhor porque a gente comia cebola, era sopa de cebola. Quantas vezes a gente não se sente assim? A gente não sente saudade do passado. A gente não sente saudade de estar na buraqueira. Fica com aquela coisa, era tão bom naquele tempo, né? Naquele tempo que a gente era escravo, naquele tempo que a gente era decepcionado, naquele tempo que a gente buscava uma felicidade fora, nas pessoas, nas coisas. E aí a gente esquece que a nossa felicidade está dentro, está em Deus. Ele que nos move. A palavra diz, nosso corpo é templo do Espírito Santo, então ele está dentro de nós. Quando você comunga o corpo de Jesus, o corpo e o sangue de Jesus, ele se faz um com você, então ele entra dentro de você, ele se torna um com você. E aí está dentro, a sua felicidade está dentro de você. Não precisa mais você buscar fora, não precisa mais você colocar e depositar a sua confiança no outro, porque a sua confiança, a sua fidelidade, a sua felicidade está em Deus, né? Todas as vezes que a gente se esquece disso, a gente se torna escravos do pecado. A gente se torna escravos assim, escravo dos ídolos. A gente vai ler na Bíblia, vai ver que o povo ficou se esfregando lá no bezerro de ouro. E a gente vai dizer, meu Deus, esse povo, né? Que povo ingrato. Esse povo é você. Esse povo sou eu. É um povo cheio de ingratidão que até hoje existe. E se a gente bombear, é 1 minuto, é uma brecha somente pra gente cair. A palavra diz que o leão, ele tá ali à espreita, nos rodeando, só esperando só uma brecha para que ele possa nos devorar. Você tá pensando que o inimigo, ele brinca em serviço? Brinca nada.
A gente que fica cansado. A gente... Ai, meu Deus do céu. Não. Pelo amor de Deus. Tem gente que quer estar todo dia na igreja. Olha, gente, se eu pudesse, eu tava. Não vou mentir. Mas, pelo amor de Deus, tá rezando toda hora. É 24 horas com o texto na mão. É 24 horas assistindo live. É Frei Gilson pra cá. É Moisés Rocha pra lá. É o Instituto Rezende. É não sei o quê. Quem reclama que você reza demais é porque não reza nada. Tenha certeza. Que na primeira... Olha, aqui tá dizendo aqui, ó. O livro de Josué. Não, o livro dos Juízes. Repara. Olha o que vai dizer o livro dos Juízes. No sofrimento, toma consciência. Se arrepende e suplica para que Deus lhe liberte. Não é assim? Quando tá sem problema nenhum, o povo esquece de Deus, não tá nem aí. Mas, oxi, deixa chegar uma enfermidade, deixa chegar um desemprego, deixa acabar um relacionamento. Oxi, num instante lembra de Deus, num instante lembra o caminho da igreja, num instante a gente sabe rezar. Oxi, aprende de volta o rosário, aprende de volta tudo que a igreja ensinou e vai pedir. Fulana, mulher, tu que é de oração, mulher, reza aí por mim, porque minha filha, eu tô passando por uma situação tão grande. Olha aí, Juízes, o livro de Juízes, no Antigo Testamento, e a história se atualiza em nós, não é? Então vamos lá, agora vamos passar para Samuel, o último juiz. Este sagrou o primeiro rei, Saul, estabelecimento da monarquia sobre Saul e Davi. Afirma que qualquer autoridade que não obedece a Deus e não serve o povo é ilegítima e má, pois ocupa o lugar de Deus para explorar e oprimir o povo. Toda autoridade vem de Deus. Até hoje a gente vê isso. Exploração, voltada agora para a questão de governo, os governantes, aquele que não obedece a Deus, aquele que não tem Deus como realmente autoridade, toda autoridade vem de Deus, se corrompe, não ajuda o povo. A gente vê aí, ó, vai ter eleição, e a gente vê quem realmente está fazendo, quem é que não está, Então, vamos passar para o livro do Reis agora. Mensagem central. O rei deve ser fiel a Deus e governar com sabedoria e justiça, servindo o povo que pertence a Deus. Mas os reis são sempre infiéis e fazem o mal diante do Senhor. Praticam idolatria, oprimem o povo, perseguem os profetas. Por isso, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá, são levados à ruína. Então, olha só. O livro dos Reis vai falar sobre a trajetória dos reis. E não é novidade, Os reis que deveriam ser fiéis a Deus, porque nesse sentido, foi Deus que colocou eles lá, deveriam atuar com sabedoria, com justiça, servindo ao povo, mas o que é que eles fazem? Eles são infiéis, eles traem a Deus, mais uma vez. E aí, os reinos que eram divididos, o reino do sul e o reino do norte, eles falecem, Eles são levados à ruína. Aí tem o templo, que é o lugar da reunião do povo com Deus, Eles são construídos, e os profetas que são levantados nesse tempo também, que são chamados os guardiões da consciência do povo, e os críticos da ação política dos reis, ou seja, a pregação dos profetas era anunciar, eles anunciavam aquilo que Deus queria, era a boca de Deus para o povo, e também eles denunciavam aquilo que era corrupção, aquilo que era negativo. Então esse era o papel dos profetas, História do cronista. Vamos agora passar para Esdras e Neemias.
procuram dar as normas básicas para a sobrevivência e a organização do povo de Deus depois do exílio. Então, teve o exílio da Babilônia também nesse tempo, né? Então, o livro de Esdras e Neemias, eles vão orientar, né? São livros que vão orientar nessa questão da organização, da sobrevivência do povo depois do exílio da Babilônia. Esdras é sacerdote e conhecedor da lei de Moisés e Neemias é um leigo corajoso, né? As bases de reforma de Esdras e Neemias são os alicerces do judaísmo. Então é aí que tudo começa, a questão das leis judaicas, a questão da cultura, disso que existe até hoje na nossa Igreja Católica, né? Que vem exatamente da base do judaísmo. Crônicas 1 e 2. Para fundamentar essas normas, eles pensam a própria história do povo. Eles repensam a própria história do povo, desde o início, com o objetivo de dirigir a atenção do povo para a esperança de Israel, que se reúne no templo e no Messias. O templo, né, é onde Deus estabeleceu sua morada, que é o templo físico que eles começam a frequentar. E Messias, que eles começam a falar sobre a vinda do Messias, que há de vir e cumprir as promessas feitas aos patriarcas e profetas. Então aí começa a história, né, de dizer que Jesus vai vir, Jesus vai voltar. Eles não usavam a palavra Jesus, né? Eles falavam Messias, né, aquele que vem. Vamos agora falar um pouco sobre as histórias das pessoas como modelo de fé que estão, né, no livro de Macabeus 1 e 2, Ruth, Tobias, Judite e Esther. Esses livros, né, alguns deles não estão na Bíblia protestante. Esses livros, eles se apresentam como modelos de vivência da fé diante de situações difíceis, seja de vida pessoal, e no caso Ruth e Tobias, né, são livros que são voltados para uma vida, uma família específica, né, vai falar sobre a vida de Ruth, sobre os problemas que ela enfrentou e como foi que ela conseguiu sair daquele problema, daquela tribulação. Do mesmo jeito, o livro de Tobias vai também nos orientar enquanto enfermidade, enquanto fala também sobre libertações. Então, muito bom esse livro. Também como situações de um povo, que é o livro de Judite, o livro de Esther e o de Macabeus. Então, ele vai orientar enquanto como foi que aconteceu aquela provação e como foi que eles conseguiram passar pela provação. O livro de Macabeus mostraram a resistência heróica de um grupo diante da dominação grega, que impõe a sua culta e religião ao povo de Israel, que impõe o seu culto e religião ao povo de Israel, ou seja, os gregos que queriam que o povo de Israel fosse o povo que adorasse vários deuses, né? E aí no livro de Macabeus eles vão falar sobre como foi que eles enfrentaram tudo isso. O livro de Ruth é uma história emocionante do amor de Deus, que quer gente de todas as nações formando a sua família, o seu povo. O amor de Deus é para todos, né? Fala sobre a vida de Ruth, o seu amor também, a sua dedicação, o seu serviço. O livro de Tobias, a finalidade do livro de Tobias é estimular e fortalecer a fidelidade e a confiança do povo nas mãos de Deus, nos valores de Israel e no seu Deus. O livro de Tobias é lindo, fala sobre a intercessão de São Rafael, o anjo da cura, a medicina de Deus. Vale muito a pena ler também. O livro de Judite é um convite à coragem. Leva o povo a louvar o verdadeiro Deus que vence os ídolos opressores. Para vocês terem noção, né? Desde lá atrás, né, que o povo de Israel enfrenta essa provação com
os ídolos, né? Porque os outros povos, eles não acreditavam em um único Deus, eles acreditavam em vários deuses. Então, era sempre essa luta. O povo de Israel, que acreditava num único Deus, e os outros povos que acreditavam em vários deuses. Então, eles queriam misturar, né? Eles queriam fazer com que o povo se misturasse a essas crenças. Então, a gente vai ver, né, nesse decorrer do tempo, a luta do povo de Israel para permanecer fiel ao seu único Deus. E por fim, o livro de Esther, que fala sobre o Deus que dá força e coragem e derrota o orgulho humano, fazendo vencer os oprimidos. Então é muito lindo também essa passagem, né, no livro de Esther. Ela é uma mulher que se levanta no meio de um povo para guerrear mesmo um combate. Teve o combate físico, mas ela também exerceu ali a sua presença de guerreira no combate espiritual. Então, no livro de Esther, a gente vê as duas guerras, né? Os dois combates, tanto o físico como o espiritual, e ela nos mostrando que realmente é vitoriosa pela intercessão, né? Porque ela intercede pelo povo e ela tem a força de Deus, né? A força do alto. Ela busca em Deus essa coragem de lutar pelo seu povo. Então, resumidamente, né? Resumindo aqui, eu fiz assim uma pincelada, né? E eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado, né, dessa live. Essa é a segunda semana. Nós vamos mergulhar e continuar mergulhando no Antigo Testamento, né? E vendo sobre as histórias de motivação e perseverança do povo de Israel. Então, se você gostou, comenta aqui, né? Nessa live ela vai ficar salva aqui no Instagram. Então, faz o teu comentário, coloca aqui, marca alguém para assistir também. É muito importante você também evangelizar. Eu estou aqui para isso, para te encorajar, para que você possa também evangelizar. Esse curso é para motivar você a abrir também a sua Bíblia, a ter a estimular você a ter esse conhecimento da palavra de Deus, né? Não deixar a sua Bíblia guardadinha na gaveta. Você que anda muito com o seu celular, né? Você que está o tempo todo mexendo nas redes sociais. Então, vamos dar um tempo, ler mais a Bíblia, né? Passa mais tempo lendo, né, a Bíblia. Passa mais tempo buscando esse conhecimento da palavra de Deus, né? Porque eu vou dizer para você que quanto mais a gente estuda, mais a gente não sabe de nada. Sabe o que é nada? Nada. Tudo se atualiza e quando for no próximo ano a gente já esqueceu de tudo que a gente aprendeu aqui, né? A gente precisa todos os dias estar atualizando esse estudo, esse ensinamento, e a gente só vai ter realmente o conhecimento da palavra, essa intimidade com Deus, se você praticar. Então, como é que você pratica? Você pega a sua Bíblia, manuseia, olha, lê um pouquinho o Gênesis, lê um pouquinho Esther, lê um pouquinho Tobias, e assim vai, né? Você vai criando esse hábito, mesmo que você não consiga entender aquela passagem, mas você tá ali lendo, manuseando, você tá conhecendo aquele livro. Eita, existe um livro chamado Baruque na Bíblia, existe um livro chamado Macabeus, né? Então tem gente que nem sabe que o livro existe, né? E você precisa abrir a Bíblia, você precisa ter essa intimidade. E aí faz esse comparativo. Quanto tempo você passa no celular e quanto tempo você passa lendo a Bíblia? Se você colocar na balança que o celular ele tá ganhando, então tem alguma coisa errada, né? Então faz essa tua renúncia nessa semana, essa segunda semana, passa mais um tempinho com a Bíblia. Esquece um pouquinho o celular e vai manuseando, vai conhecendo, vai tendo essa intimidade com Deus. Amém? E eu vou colocar a apostila lá no grupo do WhatsApp para você,
né? Lá vai ter os exercícios para você fazer também. E a gente vai conversando durante a semana, tá certo? Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Vamos rezar uma Ave Maria, entregando a nossa semana, Hoje é dia do Imaculado Coração de Maria, né? Então, pedindo a intercessão dela, para que ela possa nos guiar, né? Interceder por nós e dar um pouquinho das suas virtudes, né? A virtude da paciência, a virtude da fidelidade, a virtude da perseverança, da confiança cega na misericórdia de Deus. Então, vamos rezar essa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa Mãe Maria Santíssima e o nosso Pai espiritual São José, para sempre sejam louvados. Até a próxima, se Deus quiser.